da saúde, acho que ninguém tem dúvida de que é o nosso bem maior, a vida, né? E que nós temos o SUS, que é maravilhoso. As pessoas talvez não tenham a compreensão da dimensão, né, da Constituição brasileira, que coloca como saúde é direito de todos e dever do Estado. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Espaço Recíproco. Hoje nós temos a satisfação de receber aqui o professor Dr. Lili Min. Ele é médico formado pela Universidade Federal do Paraná, com residência médica em medicina interna e especialização em neurologia, neurofisiologia, neuroimagem em centros de excelência na Inglaterra e no Canadá. Ele fez doutorado em neurociência na McGill University, no Canadá. É gestor também, formado pela PUCamp com experiência internacional, como professor visitante no Robert Foyce School of Business, no WPI e Departamento de Psiquiatria da University of Massachusetts Medical School, nos Estados Unidos. Atualmente, o Lee é professor titular e chefe do Departamento de Neurologia na Unicamp, pesquisador principal e coordenador de difusão do Instituto Brasileiro de Neurociência e Neurotecnologia, o BRAIN, líder do grupo de inovação e gestão em saúde, gigs.org.br, que continuamente olha para as necessidades dos pacientes e do sistema de saúde. Buscando inovar por meio da abordagem da gestão enxuta, o chamado Lean Healthcare, da avaliação e do uso de novas tecnologias na saúde. Dr. Lee coordenou a campanha global chamada Epilepsia Fora das Sombras, da Organização Mundial da Saúde, aqui no Brasil. E, para sua execução, fundou a Assistência à Saúde de Pacientes com Epilepsia, a aspbrasil.org, uma ONG referência na área de epilepsia. Caro Lee, obrigado pela disponibilidade em participar dessa conversa. Muito obrigado. Eu que agradeço, Marcelo. É sempre um prazer conversar contigo e nesse seu espaço recíproco conversar com mais pessoas. Muito bom. Então, eu estava olhando o teu currículo, tive até que resumir, né? Porque você é muito inquieto, tem acumulado experiência e trabalho em diversas áreas do conhecimento, incluindo a medicina, a gestão, a divulgação da ciência. Queria que você contasse um pouco essa trajetória tão pouco usual. Então, eu acho que eu tive muitas oportunidades, né, realmente ampliar aí a minha área de atuação, né? A minha área primária de maior interesse é a área de neurociências, né? Tentar entender como o cérebro funciona sempre foi a minha paixão. E dentro desse espírito, né, então a gente vai tipo ramificando, buscando novas áreas de entendimento. E na área de epilepsia, acho que foi uma consequência natural, porque para quem estuda neurociências, a epilepsia é um tipo de doença que permite, né, nós olharmos aí o funcionamento cerebral, tanto que boa parte do que nós temos de funcionamento, né, como o cérebro funciona, ela veio, né, estudando pacientes, pessoas com epilepsia, num estudo clássico aí do Penfield, né, na época dos anos 50, que ele fazia a cirurgia para tratar os pacientes com epilepsia de uma maneira muito diferente, fazer com as pessoas acordadas, e durante o ato cirúrgico ele ia estimulando a parte do cérebro e fazia os mapas cerebrais. Tanto que acho que os alunos que têm uma passagem no campo das neurociências lembram daquela caricatura grande, de uma cara grande, uma mão, né, que é o homúnculo de Penfield. E então foi uma consequência natural, né? Tanto que o meu doutorado, meu PhD, né, na McGill, foi na área de epilepsia, estudando o funcionamento cerebral. E acho que dali foi uma consequência, mas acho que o que permitiu mesmo ampliar, dar a vazão a essa diversidade, foi a Unicamp, né? Essa nossa casa que nós dois compartilhamos é realmente uma casa que o senhor fala, uma universidade que permite muito uma liberdade, né, aos docentes de realmente ampliarem os seus horizontes. E eu me vali muito
dessa abertura que a universidade me deu, né, para também fazer outras atividades além da minha atividade essencial aí como docente, mas também ampliar esse escopo de atuação. E acho que foi meio que um passo levou ao outro, esse caminho que eu acabei trilhando. Legal. Na área, de neurociência, como neurocientista, como você mencionou, você se envolveu mais diretamente com a questão da epilepsia. Queria que você contasse um pouco sobre essas ações, o que que é a ASP, né, que você ajudou a fundar, o que que é o Movimento Roxo. Conta um pouquinho dessa questão que está muito associada também com uma visão negativa da doença, que é da percepção das pessoas, da sociedade. Conta um pouquinho todo esse movimento. Então, como eu falei, né, a questão da minha paixão de neurociência e ao tentar descobrir o funcionamento, comecei a estudar a epilepsia e a minha tese de doutorado foi voltado sobre a dinâmica cerebral dos pacientes com epilepsia, estudando o metabolismo cerebral, né, usando uma técnica de ressonância magnética, mas ajustado para a espectroscopia que dosa metabólitos cerebrais. Isso, de fato, se a gente olhar na literatura, não são muitos grupos que se aventuram a fazer esse tipo de estudo. E a gente acaba olhando, digamos, um pedaço, digamos, da pessoa, né? Só do cérebro. E quando eu voltei, depois de 7 anos no exterior, voltamos para o Brasil, viemos para a Unicamp, eu tive a oportunidade de começar um projeto paralelo, né, ao que eu estava sendo financiado pela FAPESP, como jovem pesquisador, um projeto da OMS, que era a epilepsia fora das sombras. O que consistia isso? Porque quando a gente fala em termos de epilepsia, em termos psicossociais, todo o planeta ainda está muito atrasado por conta do preconceito e do estigma que a doença ainda carrega, bem isso que se falou. Né? E quando se fala epilepsia, o pessoal automaticamente liga um sinal de alerta como se tivesse diante de uma pessoa, de um bicho de sete cabeças. Né? E a OMS, junto com a Liga Mundial, Liga Internacional dos Profissionais, o Escritório Mundial dos Pacientes, uniram-se num consórcio para tentar modificar essa realidade, né? Lançando projetos que tivessem um alcance realmente profundo no país. E esse projeto que eu pude, né, tive a oportunidade de coordenar, visava justamente tentar produzir um modelo de assistência integral às pessoas com epilepsia. Então, o que acontece? Eu saio do meu projeto puramente, digamos, de ver um pedaço do cérebro, eu migro para um projeto que é pragmático, que visa formular políticas públicas, e eu começo a adentrar na casa das pessoas com epilepsia e me deparo, né, com uma realidade que é muito dura. Né? Depois de 7 anos fora do país, a gente volta para o Brasil, a gente tem um pouquinho de um choque cultural reverso, se a gente pode dizer dessa maneira. Né? Então, a gente entra na casa das pessoas, a gente observa que a dinâmica familiar, a dinâmica social, ela é bastante complexa e muitas vezes a gente fala, né, por que o paciente não toma remédio? Quer dizer, tem N razões por trás e questões de a pessoa que perde emprego por conta do diagnóstico de epilepsia, a criança que tem crise, os pais são chamados, porque, olha, melhor você levar o seu filho para outros lugares. Então, eu começo a deparar com essa questão social e obviamente, né, já pai fresco também do primeiro filho, a gente começa a ter uma percepção da importância do indivíduo, né, enquanto um cidadão e que a gente precisa, de certa maneira, dentro do que a gente pode, ajudar. Isso, novamente, eu falo que a Unicamp ela é fantástica nas suas ações de extensão, né, que permitem a gente realmente tentar auxiliar, ao mesmo tempo produzindo conhecimento. Né? Acho que esse é o elo forte de quando a universidade vai para campo, né? Vamos para o campo, para a sociedade, com um protagonismo que não é simplesmente assistencial, mas sim de ajudar a produzir, ver de outras maneiras que efetivamente a gente possa estar ajudando.
Então esse projeto ele foi uma coisa que ele me abriu os olhos, assim, enquanto, né, o cidadão, não mais como um pesquisador, porque a gente sabe, né, Marcelo, nós como pesquisador, se formos olhar numa ótica de pesquisador purista, né, a gente fica confinado aos nossos laboratórios, né, com o nosso equipamento, vendo uma parte muito focado na natureza e tentamos desvendá-la. E acho que é super bacana, a ciência permite isso. Mas é essa outra parte de realmente de ver agora a sociedade, né? Ele foi uma coisa que me ampliou muito. E dali adiante a gente começa a desenvolver ações que ele tem mais a característica de extensão, que eu vejo, mais do que a pesquisa propriamente dita, né? De realmente, a gente trazer o que nós construímos para podermos influenciar em políticas públicas, construir novas realidades melhores para as pessoas com epilepsia. E para isso, a gente fundou uma ONG, né? Porque a universidade, obviamente, não tem essa atribuição. Apesar que sempre eu vejo a Unicamp, sempre fala, nós estamos muito avançado nisso, mas ao mesmo tempo, né, a gente tem as limitações, obviamente, de caráter institucional. E a ONG ele veio para trazer maior agilidade de interlocução, né, porque esse é o papel da ONG, e a ASP ela desenvolveu essa função muito bem, a ponto de que hoje ela é uma das referências nacionais, né? Faz interlocução com as associações de pacientes, movimentos, juntamente com outros órgãos governamentais, para fazermos o que possa ser em termos de políticas públicas. E isso acabou culminando em várias ações de divulgação, de ação na sociedade, né? E o Movimento Roxo ela é um movimento que sintetiza todo esse processo que a gente vem trazendo essa discussão com a sociedade nos últimos 20 anos. Por quê? A gente começou com a data do dia 9 de setembro, que é uma data latino-americana de conscientização de epilepsia, que a gente tem desde o ano 2000. E no Brasil, ele começou junto com a campanha global Epilepsia Fora das Sombras, esse que eu tive a oportunidade de coordenar. E na sequência, em 2008, essa história é singela, que eu sempre gosto de contar, que é o Dia do Roxo, dia 26 de março. Em 2008, uma menininha chamada Cassidy Megan, que tinha acho que 8, 9 anos, hoje ela é uma mocinha, lá em Nova Escócia, Halifax, quer dizer, lá em Halifax, né, na cidadezinha dela, em Nova Escócia, Canadá, ela tinha sido diagnosticada de epilepsia e estava tendo dificuldade de lidar com esse diagnóstico. E ela queria falar sobre epilepsia com os colegas na escola e pediu para a mãe, olha, a gente pode fazer uma conversa com meus colegas, tal, falar sobre epilepsia na escola. E juntamente com a associação de Halifax juntaram material, pediram uma data para a escola deu dia 26 de março, e ela antes de ir perguntou, a epilepsia tem uma cor? Ah, tem a cor da lavanda, né? A cor roxa, porque ela remete a um sentimento de solitude, de solidão, meio assim de introspecção que muitas vezes as pessoas com epilepsia têm. Então ela foi lá, falou, né, apresentou o que era epilepsia, dentro do que ela podia falar, e olha, colocou, quem tiver quer se manifestar apoio para mostrar que as pessoas com epilepsia não estão sozinhas, usem uma peça roxa. E ali nasceu o Purple Day. O Purple Day ela ganhou força, claro, através de uma outra fundação norte-americana, mas hoje, em resumo, ela é o Dia Mundial da Epilepsia. Dia Mundial que, né, realmente como se tomou conta do mundo através desse dia roxo. E nós aqui, de fato, na cidade de Campinas, nós ampliamos para março roxo, né? Porque a gente acha que um dia é muito pouco. E mais recentemente, a ONU declarou no dia segunda-feira de fevereiro, né? Porque é um calendário lunar que é o dia do São Valentino. São Valentino, lá no hemisfério norte, é o Valentine's Day, né? O dia dos namorados. Mas o Valentino, ele também é o patrono da epilepsia. Então a gente falou, olha,
a gente fala somente nesses períodos, que tal nós fazermos uma coisa que seja contínua, um movimento e que nós falemos de epilepsia onde der para falar, quando der para falar, e tem sido muito, muito bom, porque dessa maneira nós não nos prendemos somente a uma data, né? Nós simplesmente falamos, porque é um assunto que ainda é muito tabu, Marcelo, você acredite, assim, é incrível, né? Mas é um tabu para tanto para as pessoas, famílias que têm epilepsia, que representam 1 a 2% da população do estado de São Paulo, é 460.920 mil pessoas, famílias, né, que convivem com epilepsia, do qual muitos até não têm acesso a tratamento, né, têm a seus direitos muitas vezes privados, na questão, sobretudo no mercado de trabalho, na escola, tem melhorado, mas ainda a gente escuta volta e meia alguma situação em que as crianças são, né, convidadas a deixar o ambiente escolar. Isso a gente vê ainda, infelizmente, nas escolas privadas. Nas escolas públicas, obviamente, isso não ocorre por conta da lei, né? A lei da inclusão. Então, nisso não tem aparecido. Mas esse movimento, né? E até eu convido as pessoas que estão aqui assistindo, participando, acessem o site www.movimentorroxo.com.br. Faça um registro lá, cadastro, vocês vão receber material. Porque é aquela coisa, né? A gente fala, nunca sabemos quando e aonde nós vamos deparar com uma situação de crise epilética ou algum membro da família que tenha epilepsia, dado o fato de que é uma doença muito comum, muito prevalente. Legal, Li. Agora eu queria saber um pouquinho mais sobre a outra parte da tua formação, que foi a tal da gestão enxuta em saúde, o tal do Lean Healthcare. É possível ver resultados práticos na gestão da área de saúde, de fato? Com certeza, a resposta, assim, é clara, é realmente podemos ver mudanças, né, importantes. A experiência mundial, onde quer que, né, seja feitas as pesquisas, mostra quando você começa a jornada Lean numa organização, de cara você consegue eliminar o que a gente chama de desperdícios, né? De fato, tem muitas coisas que nós fazemos que não agrega valor nenhum para o quer que seja na finalidade que a gente se propõe. Isso aí é desperdício. Desperdício, ele realmente está na casa aí de quando se começa a eliminar de uns 30%. Então, imagine, né? Você tem um orçamento de 1 milhão, você consegue eliminar 1/3 de perdas aí, você aumenta o teu orçamento para 1.300.000, né? Só de imediato. E eu acabei entrando também nessa questão da gestão muito por conta da epilepsia e também pela própria demanda docente, né? Nós, como os docentes, somos convidados a assumir cargos administrativos e eu, obviamente, nós da área da saúde, nós não temos formação nenhuma na área de administração, né? Eu fiz 6 anos de medicina, mais uns pares de anos de residência médica, depois mais uns 7 anos de especialização, um doutorado, e em momento nenhum nós tivemos nada que falasse sobre gestão, organização. Mas mesmo assim a gente vai e tenta fazer o que é melhor. E na epilepsia, esse acho que o que foi um fator que mexeu comigo, porque ao começar a discutir políticas públicas, as pessoas sempre falam, ah, mas isso é problema de gestão, porque falta gestão. E, obviamente, quando a gente senta na mesa de conversação, né, a gente não entende. Eu me sentia muito defasado nas conversas. Eu achei, então, olha, eu vou fazer um curso, eu vou me aperfeiçoar. Então, começamos, obviamente, com leitura de livros, né, tal. Daí eu fiz um curso de especialização, mas achei que era importante voltar aos bancos escolares. Daí eu fiz o vestibular, fiz o vestibular, daí na nossa universidade vizinha, na PUC, né? Mas olha, Marcelo, eu te digo, foi uma experiência ímpar,
até para minha profissão enquanto professor universitário, né, porque depois de algum tempo sendo professor, você começa você esquece que você um dia foi aluno, um dia você foi aluno, e você sempre, de certa maneira, coloca que o aluno não aprende porque ele não estuda, né? É porque o problema está no aluno. Enquanto que muitas vezes a questão, né, do processo de ensino-aprendizagem é um binômio. O fato do resultado não dá para simplesmente alocar na pessoa. Isso eu pude ver, né, enquanto daí à noite sendo aluno, de manhã como professor, tal, né? Eu pude ver que algumas das minhas práticas docentes elas eram inadequadas, né? Então eu pude corrigir, né, falhas, na minha carreira docente e melhorar. E isso foi um despertar, né? Realmente foi muito bom. E acabei encontrando no curso de administração essa filosofia do pensamento enxuto e que eu tive assim de maneira fortuita, oportuna, né? O acaso, né? Conhecer um professor Earl Merman, que é o professor emérito da, da cadeira da engenharia, da cadeira de engenharia Ford do MIT, que ele coordenava a questão do Lean lá no MIT para levar o Lean para outros lugares. E eu fiquei muito próximo dele, muito amigo, né? E nas conversas, né? Ele inclusive veio para o Brasil, né, para participar de um dos eventos nossos. E eu pude fazer o meu sabático. Novamente agradeço à Unicamp, né, por essa possibilidade de passar 2 anos nos Estados Unidos, fazendo postdoc, aperfeiçoando, né? Lá eu fui como professor visitante, né, na escola de negócio, e para realmente adentrar no mindset de como que é a gestão e ver como que esse pensamento enxuto, né, o Lean, ele efetivamente funcionava numa instituição de ensino até, né? E o MES, ele é uma das universidades importantes na região de Massachusetts, tanto que o departamento de psiquiatria em que eu fiquei, o corpo de staff era mais de 1.000 e poucos funcionários. É o maior departamento de psiquiatria dos Estados Unidos. E lá eu pude realmente trabalhar com o departamento de como o Lean pode ajudar na questão da pesquisa, mas também na questão da assistência no hospital. Então, isso aí foi uma experiência muito, muito positiva, né, de realmente de poder colocar em prática a parte teórica. E no Brasil, certamente, você deve estar acompanhando, Marcelo, que está tendo os movimentos do próprio Ministério da Saúde com aquele Lean nas emergências, né, que é um programa nacional, e o mais recente é o Lean nas UPAs 24 horas, que foi desenvolvido em parceria com um colega, quer dizer, ex-professor meu lá da PUC, parceiro, né, o Robson Calado da UF, que eu acho que isso que é bacana, né? As universidades fazendo parceria com o Ministério da Saúde, né? Desenvolvendo esses projetos de alta complexidade, atendendo às demandas que o sistema de saúde tem. E nesse programa da primeira onda do Lean nas UPAs 24 horas foi muito exitosa, né? Temos resultados todos já apresentados até em congressos internacionais. E que o bacana é que eu fiquei muito orgulhoso porque nós escrevemos um livro, né, o livro é O que é esse tal de Lean Healthcare? Porque quando a gente começava, quando vendo como, quer dizer, você pode ver que eu sou entusiasta. Quando eu falo em Lean, até eu falo que o meu nome deveria ser Li Lean Min, né? O meu nome do meio é Lean, né? Realmente eu sou apaixonado por essa filosofia e eu bem no começo nós escrevemos esse livro porque as pessoas tinham curiosidade, mas Lee, que é esse tal de Lean Healthcare que você tanto fala, né? E esse livro nós acabamos na segunda edição, nós doamos ela para o Ministério da Saúde, né? Para que o Ministério da Saúde utilize nos seus programas de treinamento. Então, o livro faz parte do repositório da biblioteca do Ministério da Saúde no treinamento do Lean. Mas tenha certeza, Marcelo, o Lean realmente ele que a gente fala, no resumo, né, o Lean salva vidas, né? Ele é importante porque a gente sabe que o sistema de saúde ela tem os seus percalços e a gente precisa
cada vez melhorar, olhar nosso sistema de saúde com muito carinho, o SUS, né? É o maior ganho, acho que o povo brasileiro teve nos últimos anos, é um bem maior que a gente deve de lutar para que ele fique cada vez mais forte e melhor para a população. Muito legal. E agora eu estava acompanhando aqui tua trajetória e eu vi que a tua inquietude também te levou a tentar outro caminho de atuação, que é a política, né? Você é pré-candidato a deputado estadual pelo Cidadania, não é mesmo? Então, eu queria ouvir um pouco como foi essa decisão, quais são os pontos principais da tua plataforma, como você acha que a gente pode levar, então, a educação, a ciência e a saúde para essa discussão na sociedade? Então, Marcelo, acho que assim, foram passo a passo, né? Se perguntasse para mim há uns 10 anos se eu tinha pretensão política, eu falaria que você maluco, né? Mas as coisas, acho que elas vão tomando passo, rumo, em que eles nos levam a determinada situação. E essa situação em que eu cheguei, ela foi, digamos, do caminhar natural, né? Então, acho que tem tudo relacionado com essa história que eu acabei de contar, da questão da epilepsia, né? De ver a questão social, dessa, dessa experiência que eu tive com o projeto de construção de um modelo que realmente poderia estar sendo colocado em prática no meu campo, na minha busca em termos de conhecer como que é a gestão, né, entendendo que a gestão ela é importante, pode realmente modificar a realidade. E isso teve muito a ver com o meu retorno depois dos Estados Unidos em 2016. Né? A gente volta muito animado, querendo fazer várias coisas, né? Porque você vem com um drive, né? Sobretudo depois de 2 anos, vendo uma realidade que as coisas funcionam e que, obviamente, você quer tentar trazer uma certa daquela realidade para o Brasil. E em 2016, acho que o mundo começou a dar um sinal de reviravolta. Ficou meio esquisito o mundo, né, por essa ocasião, e ela vem adentrando. E eu acho que eu chegou num momento de que eu fui pego no meu inferno astral. O inferno astral no sentido de que como vou fazer parar para o balanço, né? Porque assim, é fantástica a vida universitária, é maravilhosa, é realmente é gratificante poder ser professor numa faculdade de medicina como da Unicamp, né, em que nós conseguimos trabalhar com alunos fantásticos, residentes, temos possibilidade de interagir, atender os pacientes do SUS, né, dentro da nossa realidade. Quer dizer, eu não faço consultório particular, eu faço somente atendimento dos pacientes do SUS, né, e eu realmente me realizo plenamente. E chega um momento que eu fiz o seguinte balanço. Tá certo, eu vou continuar minha carreira, né, tal, vou até aposentar na expulsória com 75 anos, né, até o dia que vocês me queiram, né, mas os resultados que eu vou ter ano após ano é isso, né, de atender um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pacientes ali, juntamente com o residente, formar os residentes, mais neurologista para o sistema, formar mais uns mestres, uns doutores, publicar mais uns par de artigos científicos, né? Ir no congresso, falar em congresso, isso seria, digamos, o resultado que eu poderia talvez entregar dentro do, né, da minha realidade. Mas eu fazendo balanço, todo esse movimento que eu venho desde o projeto demonstrativo da OMS foi em termos de tentar mudar o entorno maior, né? De influenciar, mudar o entorno maior. E, obviamente, a gente vê que para mudar o entorno maior, nossa realidade, é somente através de políticas públicas. E gostemos ou não, em termos de políticas públicas, a maneira central que se faz isso é através de política. E a política no Brasil
ainda está muito centrado no modelo de política partidária. E na ocasião, né, eu até acho que talvez você se lembre, eu estava num momento de tanta inquietude que até cogitei de fundar um partido. Eu até lembro, pô, mas a gente não temos um partido que defenda uma bandeira da ciência e educação, né? Que acho que nós estávamos meio que sobre questionamento. Eu nunca ia imaginar, Marcelo, de que a ciência ia ser colocada no banco dos réus. Eu nunca ia imaginar que a universidade seria colocada no banco dos réus lá. Quer dizer, infelizmente você teve que aguentar isso enquanto reitor, ir lá naquela CPI, né, das universidades. Desculpe se levantei memórias ruins do passado, mas isso tudo para, né, dizer que então são confluências que te movem para um determinado um momento, né? E acho que nas minhas idas, andanças na Lesp, né, conversando com parlamentares, tentando influenciar, indo no Congresso, falando com deputado federal, senadores, e nas idas e vindas, a gente acaba encontrando pessoas excelentes, são pessoas boas. A gente gosta de falar mal do político, acho que é parte do default nosso, né? Mas certamente tem pessoas que estão trabalhando duro, tentando fazer mudanças, né? Fazendo a diferença. E nas conversas o pessoal fala ali, você tem boa intenção, a gente pode ver isso, aquela coisa, mas para você poder fazer alguma coisa que dentro desse escopo, ele fala, sinto dizer, mas você tem que vir para esse lado do rio, né? Quer dizer, você está nesse lado, do outro lado, mas precisa vir para esse lado do rio. Então eu entendi de que realmente se eu quiser viver a minha vida ainda com possibilidade de usufruir das mudanças, né, eu teria que adentrar nessa arena política, né? Quer dizer, o futuro é aqui e agora. Então eu fiz uma tomada de decisão, olha, eu vou tentar construir um projeto político, né, nesse sentido de tentar realmente ingressar na vida política e começar a trabalhar todas essas ideias que nós temos. Aí essas ideias naturalmente são as bandeiras nossas, né? A bandeira do qual acho que a bandeira primária minha, principal, é a saúde, né? É onde eu me sinto confortável, melhor preparada para discutir, né? Para defender, para propor, para discutir. A saúde, acho que ninguém tem dúvida de que é o nosso bem maior, a vida, né? E que nós temos o SUS, que é maravilhoso. As pessoas talvez não tenham a compreensão da dimensão, né, da Constituição brasileira, que coloca como saúde é direito de todos e dever do Estado. O grau de comprometimento que a nação fez ao assumir essa frase, né? E realmente é graças ao SUS que a gente consegue realmente oferecer sistema de saúde. E eu acredito que certamente tem muitas oportunidades de melhoria, de melhoras aí. E, obviamente, vindo da academia, Marcelo, nós somos da área de academia, entendemos mais do que nunca, quando colocam R$ 1 numa universidade, ela retorna em 4, né? Isso aí, a Unicamp, acho que na tua gestão, conseguiu bater o recorde em patentes aí. Quantos unicórnios aí não tem filhas do Unicamp? Né? O unicórnio é aquela empresa, né, que no IPO vale mais de 1 bilhão. Nós, universitários, não conseguimos entender qual que é a cifra desses números, tantos zeros aí. Mas dá para entender de que realmente ele gera economia, gera emprego. E a ciência, eu vejo, é a força geracional, né, para a soberania da nação. Acho que é o que nos dá, né, a nossa autonomia. Aquela coisa. E o Estado de São Paulo, nossa, nós somos abençoados no sentido de ter uma estrutura acadêmica pujante, né? Tem a USP, tem a Unicamp, tem a Unesp, né? Figuram sempre entre as melhores aí do país se não da América Latina. E a gente precisa continuar investindo, precisamos defender a universidade pública gratuita, precisamos
ter uma voz na Lesp, a gente precisa realmente colocar, né, o ponto de vista de que a ciência é importante, né? Até estava conversando com um advogado, né, que na Revolução Constitucionalista de 32, a USP nasceu logo na sequência, né? E no brasão da USP coloca lá: nós venceremos pelo conhecimento. Né? E é meio que foi uma resposta que o Estado de São Paulo deu para o Brasil, e de fato, acho que está no DNA do Estado de São Paulo a ciência. A ciência, e ela realmente é transformadora em N sentido. E eu acho que esse é um ponto que nós podemos contribuir muito. E, claro, a educação a gente não precisa nem falar, né? Não deveria nem ser muito mais a bandeira, acho que é default, né? A educação. E, obviamente, a ciência, eu vejo assim, ela nasce nos bancos escolares aí, e ela progride à medida que os anos passam. Então, as bandeiras são essas. Claro, tem algumas coisas já bem direcionadas, né? Como, por exemplo, a pauta da epilepsia, daí junto tem a pauta do autismo, que obviamente ela abraça a questão da inclusão na escola e que realmente é uma das grandes dores, né? A gente vai nas escolas, os professores estão pedindo, se não gritando por ajude aqui, porque nós não estamos conseguindo dar conta aí de atendermos, lidarmos com as crianças que têm algum tipo de transtorno de neurodesenvolvimento, leia-se transtorno espectro autista, TDAH, dislexia, assim por diante. Então eu vejo assim, Marcelo, que temos muitas coisas e dentro desse escopo eu acredito que nós podemos contribuir muito, né, à universidade, e acho que a universidade está começando a ter uma certa mudança de posicionamento, né, saindo, que a gente fala, daquele Torre de Marfim, tentando adentrar na sociedade, tendo o seu protagonismo. Eu acredito muito nisso, acho que os dirigentes da universidade estão enxergando isso, acho que está tendo essa abertura, e essa é uma situação que as universidades estaduais aqui de São Paulo, sobretudo, têm a possibilidade de trazer um modelo, né, mais atualizado de universidade, né? Porque, queira ou não, ainda tem momentos que parece que nós estamos naquela velha cátedra, né? Mas o mundo mudou e a gente precisa nos atualizarmos no tempo. Oli, e bom, mas além dessa área saúde, área acadêmica, você também tem se aproximado das tuas raízes, né, com a comunidade chinesa. O que que você tem ouvido dessa comunidade nas visitas, nas conversas que tem feito? Olha, tem sido fantástico, Marcelo. Olha, eu acho que eu falo, a política, ela eu tenho que ser grato a essa oportunidade que eu estou tendo, né? Porque ela te traz a possibilidade de você conhecer, rever, de revisitar, né? E a questão da comunidade chinesa, da minha ancestralidade, eu sou nascido em Taiwan e esse ano eu completo 50 anos de Brasil, né? Eu me lembro que é engraçado porque nós chegamos no Brasil via aeroporto do Viracopos. E a imagem que tenho assim de Viracopos até então, antes de voltar para cá, era uma esteira, né, que passava levando a mala, assim, sair numa parede, uma esteirazinha pequenininha, ia e voltava. E pasmem, eu voltei, acho que no ano de 2000, né, quando eu vim para Campinas, o aeroporto era o mesmo. Aquela mesma esteira, assim, me fez lembrar, nossa, eu vim aqui em 72, em 2000, o aeroporto mesmo. Obviamente, o aeroporto mudou. Mas conversando com a comunidade chinesa, ela tem sido muito boa em vários aspectos. Uma que eu pude reconectar com minha ancestralidade, né? Conhecer mais a questão da cultura chinesa, né? Falar do mais chinês, né? Pelo menos estou tentando resgatar um pouquinho do meu chinês tão enferrujadíssimo, né? Mas a comunidade chinesa, ela tem 300 mil chineses no Brasil, 90% no estado de São Paulo. E boa parte, digamos, já na segunda, terceira geração, e elas são organizadas nas suas associações. Então, eu tenho tido a oportunidade de visitar as principais associações
da comunidade, conversado e escutado dos anseios e levado, né, a nossa proposta. E se olharmos, né, a comunidade chinesa ela é participativa na questão econômica, né, setor econômico, mas ela não tem participação nenhuma, para dizer nenhuma, é muito pequena na questão do governo, né? Muito pouco, muito pouco. Tanto que se perguntar para as pessoas, vocês lembram de algum deputado chinês? Muito possivelmente você não vão falar que nunca viram. O único deputado chinês que de origem chinesa, né? Porque ele é brasileiro, ele de origem chinesa, foi o William Wu, né? Isso há 12 anos. Então a comunidade ela tem o orgulho, né, de termos a participação também, e aí também é uma maneira, ao meu ver, de retribuir também para o Brasil, né? Porque eu realmente sou muito grato. Pô, nossa família foi acolhida. Eu acho que o meu pai veio para o Brasil com 60 dólares, coisa assim, né? E a gente conseguiu aqui desenvolver, conseguimos ir estudar de graça, né? Eu que tenho mais dois irmãos, nós três, nós pudemos ir numa universidade federal, todos nós nos formamos médicos, né? Então, quer dizer, Marcelo, você sabe que a questão de ensino superior não é assim, em boa parte do mundo. A gente tem essa possibilidade. E ele é realmente um divisor de água muito grande em termos sociais, né? E econômicos. E eu sou muito grato, né? Estudei de graça aqui, poxa, né? Então, eu enxergo dessa maneira. E mas tem outras pessoas que é uma boa parcela eles enxergam como uma maneira também de ter uma voz de proteção, porque nos últimos anos a comunidade chinesa foi muito massacrada, né? Criou-se um sentimento muito ruim de sinofobia, que é muito triste. O Brasil não merece essas coisas de divisão, né, de segregação, de sinofobia contra a comunidade chinesa, né? Toda essa questão que nós todos sofremos por conta da pandemia, foi muito colocado essa questão de culpa em cima da comunidade chinesa, então houve hostilidades. Eu que tenho rodado as cidades, né, várias cidades, eu pude escutar alguns relatos infelizes de que estavam sendo hostilizados, coisa assim, e sentiam que realmente sentem que é importante ter aí um representante da comunidade que realmente uma que dê orgulho para a comunidade, o outro que, né, tenha uma voz para defender, essa comunidade que contribui muito. E é engraçado, Marcelo, porque a gente acaba virando uma referência, né? As empresas chinesas elas estão vindo para o Brasil já há algum tempo, fazendo investimento. E de fato, assim, conversando com os empresários, eles querem investir muito no Brasil, querem, gostam, quando vem, querem investir. Mas só que as tratativas de abrir, digamos, negócio no Brasil não é tão fácil, né, por questões legais. E ele não se, as pessoas não sentem-se muito seguras, né? Mas não sei, por exemplo, eu acabei, né, ah, conhecendo uma empresa que é a Xamana Biotech, que é a maior empresa produtora de insumos biotecnológicos, de vacinas da Ásia. E eles chegaram no ano passado e eles instalaram-se em Brasília, e inclusive né, eles vieram para a Unicamp, eu trouxe a comitiva, o CEO, o presidente, né, para conhecer a Unicamp, eles ficaram encantados, querem investir num centro de P&D aqui com a Unicamp, né, e fazer pesquisas, e que eu vejo cada vez mais de que tem todas essas possibilidades aqui cidades de Campinas mesmo, nós temos o CPFL, né, que é de base chinesa, que é a Companhia Luz Paulista, né, e temos também o BID, que produz painéis solares. Está vindo outra empresa grande, que é o Great Wall, que é de automóveis, né, da China, que vão produzir carros elétricos em Iracemápolis, né? Então, tem essas empresas que estão vindo, empresas grandes, de grande porte,
e que querem investir no Brasil e Estado de São Paulo, né, acho que por razões, óbvias, né, que dessa pujança e que eles enxergam tendo um referencial, né, eles sentem-se mais seguro. Então, eu tenho participado de várias conversas e isso tem sido muito, muito, muito enriquecedor, né, de conhecer, de ver essa outra faceta, né, que ele sai da faceta saúde, mas para uma faceta de mercado, que é importante, né? Afinal, 2 anos a gente viu muito pessoal perder emprego, a gente precisa rapidamente tentar reverter isso, gerar economia, a pessoa precisa de dinheiro, isso a gente entende perfeitamente. E acho que acredito que uma parceria, né, com essa setor do grupo, né, do chinês, queira ou não, porque a grande parceira, para não dizer a grande, né, uma das principais parceiros comercial que o Brasil tem é a China, é a China, né. Então acho que invariavelmente, acho que a gente acaba tendo essa interlocução e que acho que precisamos aprofundar, precisamos ampliar esses laços, precisamos fomentar o máximo possível essa bilateralidade, que vai trazer ganhos para todo mundo. Muito legal. Li, para ir terminando, eu queria que você recomendasse agora que vier na tua cabeça um livro, um filme, uma série, um podcast, uma música, qualquer coisa que vier na tua cabeça. Então, eu de fato estou com um monte de livros aqui, mas eu vou falar o livro da minha sogra. O pessoal fala mal da sogra, mas eu falo muito bem dela, sabe. É um livro autobiográfico que ela fala: "Vamos para a África", né, Terezinha Freire. Ela é uma enfermeira sanitarista, é daquelas pessoas que são abnegadas e realmente pensam no próximo, no bem-estar. E tanto que o título Vamos para a África, porque ela, quando se formou pela Escola Baiana de Enfermagem, ela tinha na cabeça dela que ela iria para uma missão ajudar os povos na África, né. E, obviamente, ela se deparou que a situação no Brasil, em seus rincões, não eram lá muito diferente daquela imagem que ela tinha na África. E ela realmente, ao longo da sua trajetória na vida profissional, não é no SUS, né, mas no serviço público da saúde, ela sempre, né, tentou ajudar as população. E esse é um livro que acho que vale a pena as pessoas lerem, né? Porque ela traz passagens da vida e que foram de superação, né? Isso realmente é uma narrativa bacana. Eu, de fato, eu não preciso nem ler o livro, porque eu já sei de qual é salteado e tanto que ela fala, N vezes, né? A gente senta na mesa, ela já fala, já sei dessa passagem, mas eu acredito que, assim, para as pessoas, sobretudo jovens, né, que buscam talvez um ideal, acho que vale a pena, né, ler esse livro. Vamos para a África, né? Acho que tem muito o que fazer aqui no Brasil. Oli, e para o nosso quadro Arqueologia Acadêmica, você nos mandou aí duas fotos emblemáticas, né? Uma, você bem jovenzinho, já participando de atividade política, e outra eu com um grupo formando o Brain, né? Conta um pouquinho dessas imagens aí. Então, essa de fato foi trote, né? Que a gente passou no vestibular, nós fomos, e no começo já tinha essa discussão, né? Que até eu fiz questão de mostrar isso, porque já era a pauta da discussão na década de 80, na época direta e já, tal, né? Nessa bem efervescência, né, que a gente está voltando, saindo da aura da ditadura e tentando reconstruir, quer dizer, trazendo para talvez um novo normal da época, né? E ali tem a faixa que eu estava carregando, né, que estava escrito: "Saúde é um direito de todos e é um dever do Estado". E esse é um slogan, um lema, né, que acabou virando parte da nossa Constituição, né, no artigo 196, e que ela foi norteadora do nosso Sistema Único de Saúde. E então, realmente
para mostrar que o SUS ainda é muito jovem, pessoal, né, é muito jovem, muito novo. Nós precisamos amparar, apoiar, nós precisamos cuidar com muito carinho, né, desse jovem, esse SUS, para que a gente possa tê-lo cada vez mais forte, né, para cuidar da saúde de todo mundo. E o outro, né, de um grupo de pesquisadores foi em dezembro de 2000. Eu tinha recém voltado de Montreal e estava, né, ingressando nos quadros aqui da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, e uma das dificuldades que eu me deparei na ocasião era que nós não tínhamos uma máquina de ressonância magnética para fazer a pesquisa com espectroscopia, né? E a gente começou a ter uma ideia diferente. Olha, que tal nós pensarmos um modelo de pesquisa que fosse diferente, quer dizer, que porque o pesquisador, né, a gente sabe que nós temos nosso grupo, a gente fica no nosso grupo, no nosso laboratório, e a gente faz as coisas ali. E ali nesse grupo foi uma tentativa de a gente ter um outro modelo, de ter um modelo mais cooperativo, mais participativo, né, de unir as forças que nós temos aqui no estado de São Paulo, da USP, USP São Carlos, USP Ribeirão Preto, USP São Paulo, Unicamp, Unesp, né, de nós formarmos uma rede de pesquisa colaborativa sobre o cérebro. E ali esse foi a primeira reunião que deu início a uma discussão de construção de um programa que acabou virando um programa dentro da FAPESP, né? A FAPESP acabou enxergando a sua potencialidade de que seria uma forma muito, digamos, diferente, complexa, né? E acho que a FAPESP ele enxerga essas complexidades como um grande diferencial, e dali, digamos, eu diria, ali foi a semente germinativa que desembocou para esse programa chamado Sinapse, que é Cooperação Interinstitucional de Apoio à Pesquisa sobre o Cérebro. Ela escreve tudo diferente, mas o som vira um sinapse, né? E esse sinapse ele acabou realmente tornando possível nós fazemos uma primeira leva, porque a gente entende de que é um programa que ele vai ter sequência, mas na primeira leva a gente teve já a participação de todas as universidades públicas e, né, leia-se federal também, estaduais e federal, aqui Unifesp, juntamente com uma privada que foi a Albert Einstein. Então nós conseguimos aí, né, realmente juntarmos força. Eu digo que a primeira onda foi muito boa, né, para as pessoas que de fato vêm de um modelo tradicionalista. A gente conseguiu de certa maneira abrirmos, né, os espaços para essa colaboração entre os pesquisadores no estado de São Paulo. Eu faço votos que a gente possa ter uma segunda onda, né, que a FAPESP possa fazer a segunda chamada e a gente possa ter a onda 2 do Sinapse para também dar continuidade a essas pesquisas de alta complexidade envolvendo vários pesquisadores no estado de São Paulo, que acho que essa é a riqueza que se tem, e eu vejo que para os alunos é fantástico se a possibilidade de ir no laboratório, ir no outro laboratório, ver uma outra forma de pensar, isso realmente enriquece e traz, né, um preparo muito, muito grande para esses jovens pesquisadores aqui do estado de São Paulo. Li, para finalizar agora um ping-pong rápido. Queria que você falasse a tua melhor e a tua pior lembrança da graduação ou da pós-graduação. Na graduação, acho que eu diria que foi o dia que soube que eu passei em medicina. Acho que essa foi o começo. A pior lembrança da graduação foi o fato que eu descobri que eu não gostava de oftalmo, porque eu tinha a impressão de que eu ia ser oftalmologista. Mas daí eu descobri no curso, na disciplina de oftalmo, que aquilo não era a minha profissão, sabe? Quando você idealiza uma profissão e quando chega e faz. Mas foi antes,
antes ali do que mais tarde, né, então na graduação. Na pós-graduação, né, no PhD, acho que a minha melhor lembrança foi no dia da minha defesa de tese. Foi, sem sombra de dúvida, o melhor momento. Acho que os piores eu tive vários, acho que eu prefiro não lembrar. É, acho que o melhor foi que acabou agora. Oli, e uma aula inesquecível da tua vida? Nossa, eu tive vários, né, assim, o fato de ter ficado nos centros em 2 centros de referência em neuro, sabe, quando você lê o artigo que a pessoa escreveu, o capítulo, você passa a vida inteira referenciando a pessoa, né? E daí de repente tá a pessoa lá dando a aula e você conversando com ela. Quer dizer, eu tive inúmeras aulas, né? De pessoas da neurologia, então é até difícil dizer qual que me chamou a atenção, mas são inúmeras. E um pesquisador ou pesquisadora que se admira? Olha, eu tenho vários, mas eu gostaria de lembrar do meu ex, né, chefe, orientador, amigo, o Fred Anderman, né? O Fred Anderman, que faleceu, ele é um neurologista como ninguém, né? E um cientista daqueles pesquisadores clínicos, e eu diria um pai, né? Um paizão mesmo, assim, né? E ele realmente é daquelas pessoas que eu tive uma grata satisfação, um prazer enorme de poder ter tido a oportunidade de conviver com ele por 5 anos lá no MNI, né? E ele realmente é uma daquelas pessoas ímpares que quem conhece ele sabe quão gentil, tão quão carinhoso que é a pessoa. Acho que essas pessoas nos marcam para a vida toda, né? Bom, e para finalizar, qual que é a tua grande habilidade que não está no seu currículo? Não vale falar música, porque está no teu currículo lá que você tem uma banda de rock, né? É, não, aquilo, não, aquilo lá, eu sou terrível. Não, mas eu acho que eu diria que eu sou persistente. Acho que eu diria isso em termos da minha característica, né? Eu persisto e não, acho que desistir é um verbo que não tá muito presente no meu dicionário, né? Então, acho que sou muito mais de persistir, desenvolver e seguir em frente. Acho que esse seria o lema, seguir em frente. Muito legal, Lio. Então, queria parabenizar aí por todo o teu trabalho, pela tua carreira e, naturalmente, desejar boa sorte nessa nova etapa, nessa campanha que vai começar logo, logo. Então, boa sorte e que realmente a gente sempre esteja junto defendendo a educação, a ciência e a saúde.